Olá, como vocês estão? Tudo bem? Começando mais um episódio do videocast da Unimed João Pessoa, o Sem Contraindicação. É o seguinte, aqui é uma oportunidade para a gente conversar, compartilhar, trazer informações e dicas para você cuidar mais da sua saúde, ter mais qualidade de vida, mais bem-estar também. Eu sou Linda Carvalho e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre saúde do coração. Temos vários temas, eu tenho vários temas aqui para trazer para os nossos entrevistados, que hoje são dois especialistas nesse assunto, os médicos cardiologistas, Dr. Maurílio Onofre Deininger. Consegui acertar o sobrenome. Seja bem-vindo ao Sem Contraindicação, doutor Maurílio. E também aqui com a gente para trazer também informações e conteúdos, doutor Fúvio Soares Petrucci. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. Bom, vamos começar falando, porque assim, quando a gente fala em problemas do coração, antigamente, há alguns anos, a gente remetia a pessoas com mais idade. E hoje a gente vê pessoas mais jovens tendo alguns problemas também. E aí eu começo com o primeiro tópico de hoje, que é a questão da morte súbita. Eu tenho aqui um dado que a gente pesquisando antes de fazer o nosso roteiro aqui de perguntas. E aí é o seguinte, segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, esse problema tira a vida de 300 mil brasileiros por ano. É muita gente. E aqui em João Pessoa, inclusive, acredito que há 2 semanas mais ou menos, foi registrado um novo caso, né, de morte súbita, um homem que tinha aí seus 43 anos, e a gente meio que se assusta com esses dados, com essas informações, com esses casos que vão chegando cada vez mais perto da gente. E aí eu pergunto a vocês, o que é que está por trás dessa realidade? Por que a gente tem percebido tantos jovens, né, e pessoas mais jovens, vamos dizer assim, sofrendo com esse tipo de problema e morrendo também? Posso começar, Lorena? Pode ser. Linda, isso aí é uma realidade porque há algumas décadas, há pelo menos 4 ou 5 décadas, né, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis ela é a principal causa de morte, não apenas no Brasil, tá? Mas praticamente no mundo inteiro. Tirando algumas regiões da África subsaariana, a causa número 1 de morte súbita são as doenças cardiovasculares, tá? Isso aí é mais do que câncer, mais do que as doenças infecciosas e também mais do que, por exemplo, acidente de trânsito. Então, dentre essas doenças cardiovasculares, 2 merecem destaque. Certo. O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Então, o que é que acontece assim? Quando você fala em morte súbita, a gente divide, geralmente, essa população em uma população abaixo de 40 anos e os acima de 40 anos. Esses pacientes que têm uma idade maior do que 40 anos, disparado, a principal causa é um infarto agudo do miocárdio. Não é necessariamente, muitas vezes quando o paciente morre, a pessoa diz, eita, infartou, né? Mas ele realmente representa a principal causa e não é necessariamente a única causa. Por exemplo, o paciente pode ser portador de um aneurisma cerebral que não tem conhecimento, esse aneurisma romper e você tem uma morte súbita provocada por um aneurisma cerebral. Mas o infarto é a causa mais importante. E o que a gente tem percebido na última década é um aumento na incidência das doenças isquêmicas do coração em pacientes mais jovens, tá? E vou te dizer mais, a gente não sabe exatamente o porquê dessa mudança. Especula-se que tem uma doença chamada obesidade, certo, que traz consigo uma série de repercussões negativas do ponto de vista hormonal, metabólico e inflamatório, que levam a fatores de risco que corroboram com o aparecimento de placas de gordura, chamada placa aterosclerótica, no coração. A obesidade leva a hipertensão arterial, leva a condições do tipo pré-diabetes e diabetes, leva a alterações de colesterol, leva à apneia do sono
e outras consequências. E isso tudo junto corrobora para um aumento de surgimento de uma doença chamada aterosclerose, e essa aterosclerose pode complicar com um infarto. É a única situação? Não. Por exemplo, uso de anabolizantes, não com finalidade tipo médica, mas com finalidade estética. Então, isso aí é uma coisa muito questionável hoje, especialmente feita de forma sem um profissional capacitado para fazer isso aí. Então, isso aí indiscutivelmente é uma causa de trombose e infarto, é uma causa de dilatação do coração, tá? Hoje o cigarro eletrônico é uma coisa que a gente é novo e a gente já tem trabalhos consistentes mostrando o aumento do número de eventos cardiovasculares com o uso de cigarro eletrônico. Muita gente acha que é uma coisa assim inofensiva à saúde. Então existem novos fatores de risco que no passado não tinha e hoje tem. O senhor falou sobre... Vou chamar você, tá? Deixar tudo informação, mais informação. Quebrando depois eu queria até fazer algumas colocações em cima. Pois não, pode fazer. Pode ser? Claro. Em cima do que falou, Linda, porque realmente você vê o leigo e fala, fulano teve um infarto fulminante. Sim. Uma morte súbita, todo mundo diz, um infarto fulminante. E nem sempre a morte súbita, como o Fulvio falou, é devido ao infarto. O infarto, a maioria das vezes, é a placa aterosclerótica, a placa de gordura que o Fulvio falou. Porém, um grande número, principalmente em pacientes jovens, são arritmias cardíacas. Não é qualquer arritmia, óbvio. Existem várias arritmias, vários tipos de arritmias. A arritmia que não vai matar ninguém. Certo. Mas existem algumas condições, como, por exemplo, a miocardiopatia, a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma parte do músculo do coração que cresce, que predispõe à formação de arritmias graves. Isso tem um cunho hereditário. Você já não nasce com aquela doença, mas você nasce com a carga, com a predisposição de desenvolver aquela doença. Certo. E isso é muito comum em pacientes nessas mortes súbitas em Mais jovens. É isso. Outro aspecto, que esse já é um pouco mais de difícil diagnóstico, e a segunda causa de morte súbita em atletas é a anomalia coronária. Por fazer hemodinâmica, é um dos exames, fazer cateterismo, é um dos exames que pode diagnosticar uma artéria coronária que nasce no local errado, no local diferente do habitual, e ele passa por um trajeto, a gente chama de trajeto maligno, ele passa entre uma outra artéria que comprime essa artéria coronária, que é a artéria coronária que vai levar o sangue para o músculo do coração. Isso pode levar a isquemia e desencadear uma arritmia grave. Então, é bom ter em mente que nem toda morte súbita é devido a infarto fulminante. Sim. Tem outras causas. Então, a gente estava falando aqui sobre fatores. E a gente pode dizer que existe um grupo de risco para morte súbita. E vou além. Sim. Aproveito para falar o seguinte: tem como prevenir? Dá sinais de alerta para que a gente fique atento, sim ou não? Não necessariamente. Tá. Você pode ter um paciente que é hipertenso. O que é que a gente tem que estar atento? Quem tem diabetes, por si só, é uma condição de alto risco de evento cardiovascular. Quando eu me refiro a evento cardiovascular, é infarto, acidente vascular cerebral e morte súbita, tá? Certo. Então, diabetes, o paciente que é hipertenso, o paciente que fuma, esses pacientes, eles têm que ter o conhecimento que são pessoas que têm vulnerabilidade a ter um evento desse. Sim. Por isso que ele precisa regularmente procurar o médico e tal. Então, esse paciente ele pode ter um sinal de alerta, uma dor, um aperto na região do tórax, acompanhado de sudorese, com palidez. Então, isso é um sinal de alerta de que ele pode estar tendo um ataque cardíaco, né? Um quadro de angina ou mesmo um infarto. Entretanto, não necessariamente o paciente tem esse sinal de alerta. Ele pode realmente estar dormindo e morrer subitamente, ou estar fazendo qualquer atividade, correndo e ter uma morte súbita, infelizmente. Isso aí pode acontecer. E com relação ao grupo de risco? Pronto, vou falar. Só pegando um gancho exatamente nisso também. Pode não ter um sinal de alerta, mas tem aqueles pacientes que têm fator de risco, porém é correto, o ideal é que pessoas, principalmente acima de 40 anos, eles façam acompanhamento periodicamente com o cardiologista. Existem exames que são
possíveis que podem ser realizados facilmente, como, por exemplo, o ecocardiograma, essa cardiomiopatia hipertrófica que eu citei anteriormente, ela pode ser facilmente diagnosticada com o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, ou seja, um exame simples, de baixa complexidade, nem complexidade, que você consegue diagnosticar uma doença com alto risco de morte súbita. Entendeu? Então, assim, existem alguns fatores de risco para a doença arterial coronariana: obesidade, estresse, sedentarismo, colesterol elevado, antecedente familiar, se tem alguém na família que já teve problema. Inclusive, vocês citaram aí a questão do cigarro eletrônico. A gente fez um episódio onde falamos muito sobre esse assunto. Então, quem quiser dar uma olhada, é só prestar atenção nos links aqui do nosso portal. Lá você encontra esse episódio que está recheado também de informações sobre os perigos, os danos, os prejuízos do cigarro eletrônico. Aí eu quero, um outro ponto, conversar aqui com vocês. Vocês falaram assim, o atleta, né? A gente sabe que tem os atletas profissionais. Não vou remeter aqui a conversa a eles. Vou remeter àquele atleta que faz atividade física regularmente, né? Que faz ali 4 vezes na semana, 5 vezes, faz sua corrida, tem o treino da academia. Esses atletas, a gente de vez em quando vê notícias de que esses atletas sofreram, né, com a morte súbita. E a gente fica se perguntando, poxa, mas ele não tinha sobrepeso, ele não era sedentário, ele teoricamente cuidava da alimentação dessa regular. E o que foi que aconteceu? Aí eu pergunto para vocês, o que é que acontece nesses casos? Então, uma das causas de morte súbita em pacientes atletas é um dos fatores esse, cardiomiopatia hipertrófica ou até mesmo anomalia de coronária, que é de difícil diagnóstico, porque você só consegue diagnosticar com a angiotomografia das coronárias ou com a cineangiocoronariografia, mas você tem que ficar atento se é um paciente que teve algum episódio, algum desconforto precordial, um desconforto no peito, não é uma dor no peito, ou se fez alguma atividade, não se sentiu bem, tem que ficar alerta. Mas eu volto a falar o que eu disse, ele tem que procurar um médico regularmente, fazer exames periódicos, como o teste da esteira, o teste ergométrico, que daí você pode observar alguma alteração e prosseguir na investigação. Um outro dado que eu gostaria de falar, inclusive, em atletas que Fúvio falou, em relação aos anabolizantes e tudo mais, mas tem outro aspecto, Fúvio, que é o uso de drogas ilícitas, que está muito associado à morte súbita, infarto, em pacientes jovens, cocaína, por exemplo. Então, isso é um aspecto que também tem que ser levado em consideração. Bem lembrado, a gente que faz cateterismo, a gente já viu algumas vezes paciente usuário de droga como cocaína ou derivados com infarto. Isso aí acontece, né? Agora, veja só, e às vezes existe uma pessoa super saudável, aparentemente, mas faz uso de altas doses de testosterona. Esse paciente pode ter um negócio chamado trombose coronariana e ter morte súbita. Então, ele aparenta ser saudável, entretanto, faz uso de um hormônio anabolizante que está associado à inflamação de artérias do coração, a gente chama arterite, e trombose de artérias do coração. Agora, se tem uma especialidade que evoluiu muito, tanto no diagnóstico como no tratamento, é a cardiologia. Então, hoje a gente tem uma série de exames que pode avaliar esse paciente antes de se submeter a uma atividade física e detectar essas alterações congênitas que o Maurílio falou. E também é importante essa avaliação pré-atividade física e periodicamente durante a atividade física para a gente dar essas orientações. Por exemplo, o uso de pré-treino à base de anfetamina e derivados é uma outra coisa que você pode estar associada a arritmias cardíacas malignas. O paciente já existe uma predisposição por algum motivo, porque ele tem condições congênitas. Vou dar um exemplo, um nome técnico, síndrome de QT longo. Aí você vai, põe ele para correr e dá um pré-treino à base de anfetamina e derivados. Isso aí torna o paciente muito mais vulnerável ao desenvolvimento de arritmia, não é isso, Maurílio? Exatamente. É importante falar isso. E aí vocês falaram num comportamento das pessoas que é muito comum,
se lembrar de que precisa sair do sedentarismo, começar a fazer a prática de atividade, mas sem avaliação médica, por conta própria. E a gente vê muito isso. Você vê aqueles atletas em finais de semana, né? Passa a semana trabalhando e de repente, no final de semana, quer fazer tudo que não fez. Eu conheço vários. Então, acho que até eu estou nesse grupo. Mas é impressionante, porque a cultura das pessoas... Não, eu estou com um problema aqui, eu estou com sobrepeso, eu vou fazer atividade física. Mas não, eu vou depois, não estou sentindo nada. Não é assim? E quando deveria ser o sentido contrário. Né? Vamos procurar para saber se está tudo ok para eu poder ir, né, fazer essa atividade. Quais são as chances, falando em prevenção, quais são as chances de se prevenir ou se descobrir cedo e conseguir ali um tratamento mais rápido e mais efetivo? Eu vou? Pode falar. Você diz a prevenção de doença cardiovascular. Sim. Veja só, muitos fatores de risco para a doença cardiovascular, como por exemplo colesterol alto, pressão alta, diabetes, eles não dão sintomas. Eles são silenciosos, na imensa maioria das vezes. A pessoa diz, não, minha hipertensão, eu tenho pressão alta, e ela é silenciosa, mas a imensa maioria é silenciosa. Então, quando você vai a uma consulta, isso é importante para ser detectado essas condições e ser tratado antes que tenha repercussão maior sobre o sistema cardiovascular, tá? Depois da pandemia, eu vi muita gente relacionando problemas cardíacos com relação à Covid. Tem alguma relação? Isso é comprovado? Tem. Eu só, antes de te responder essa pergunta, Linda, só dando uma continuidade um pouquinho em cima desse, foi de todos os fatores de risco. Por exemplo, o único que você não tem como tirar é o fator etário. Se você já tem aquela carga genética de desenvolver doença ateromatosa, mas todos os outros, hábitos alimentares errados, sedentarismo, estresse, hipertensão, diabetes, tudo isso são causas administráveis ou evitáveis, entendeu? Em relação ao Covid. Com certeza fez cateterismo de vários pacientes durante o Covid, que chegou como infarto, e na verdade não era infarto, era arterite produzida pelo Covid, que o Covid é uma doença inflamatória. Fora miocardites, que era doença do músculo, do coração, mas às vezes levando a casos graves, o coração começa a ter dificuldade de bombear o sangue. O caso de pericardite, que é a membrana que reveste o coração. Por quê? Porque é uma doença inflamatória sistêmica. E recentemente saiu um trabalho, que é um trabalho, acho que se não me engano foi no New England, mas foi agora, semana, do Covid prolongado, que 10 a 15% dos pacientes que tiveram Covid grave, eles apresentam o Covid. Um curso mais prolongado. Sim, sim, entendi. E dentre os achados também são causas cardíacas, fora outras. Né? Vocês estão me falando aí no fator genético, hereditário, e aí me remete a entrar num segundo ponto aqui da nossa conversa, que é as doenças cardíacas em crianças. Nas crianças, quais são as causas, né? E o fator genético tem realmente esse peso? A gente acompanha aí também esse processo não vou dizer aparecimento, mas não é bem essa palavra, o surgimento de pacientes, né? Crianças ainda já com alguma, enfim, com cardiopatia, enfim, com algum problema. E eu queria que vocês falassem sobre isso também. As cardiopatias em crianças, na verdade, Linda, tem a cardiopatia congênita, uma má formação congênita. O que é isso? É o coração, durante o desenvolvimento no útero, ele acaba se desenvolvendo de forma errada. Certo. Então, ele nasce com um defeito no coração. Existem vários tipos de cardiopatias congênitas por má formação no desenvolvimento embrionário. Tem a comunicação interatrial, a comunicação interventricular, que são as mais comuns. Que é isso? É um buraquinho que comunica a comunicação interatrial, um orifício, um buraquinho que comunica os átrios, o átrio direito com o átrio esquerdo. Comunicação interventricular, comunica o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. São procedimentos que podem ser resolvidos com a cirurgia, certo. Mas hoje em dia já existem alguns procedimentos que podem ser resolvidos na hemodinâmica, de forma percutânea. Persistência de canal arterial também pode ser resolvido de forma percutânea. Então, a maioria das cardiopatias congênitas, cardiopatias em crianças, são malformações congênitas.
essas cardiopatias congênitas, elas sempre existiram e elas mantêm um número estável de incidência. Agora, o que chama atenção ultimamente é a incidência de uma doença. Digo uma doença porque existe CID próprio para ela, chamada obesidade infantil. O que é que acontece? São múltiplos fatores. No passado, na época de Maurílio, eu ainda sou mais jovem, né? Mas assim, mano, você brincava na rua, né? Andava de bicicleta, jogava futebol. E hoje em dia, o que é que acontece? As crianças, elas brincam em rede social, com tablet, com o celular, e elas ficam dentro de casa porque elas moram geralmente num prédio, a mãe tem medo de que ela corra, né? Vá para a rua e tal. Então, esse hábito, novo hábito de vida, por exemplo, a gente no passado falava muito que o colesterol do ovo, o ovo tinha muito colesterol, sendo que é muito pouco quando comparado a alguns alimentos artificiais que levam gordura hidrogenada, tipo fast food, e isso aí aumenta muito mais o nível de colesterol. Entendi. Então, esses novos hábitos de vida, eles contribuem muito para esse aparecimento mais precoce dessa doença cardiovascular. Aí eu tenho aqui, e aí eu vou perguntar quais são as doenças mais frequentes nas crianças. E aí eu tenho aqui o relato de 2 colegas, um que a filha nasceu com um sopro no coração, e um outro, que já é um sobrinho de um outro colega nosso, que ainda não foi levado ao cardiologista, diga-se de passagem, que parece ter arritmia. Qual a primeira providência dos pais ao perceberem que o coração, que o filho está com alguma queixa ou que tem algum problema nesse sentido? O que fazer? É muito comum, na verdade, assim, não só em criança como em adulto. Fulano tem um sopro no coração. Um sopro pode ser um monte de coisa e né? Pode não ser nada. Verdade. Existe até o sopro inocente. Certo? O sopro é o que a gente escuta com o estetoscópio, só que existem vários tipos de sopro. Então, pela ausculta, você já consegue suspeitar que problema é. Certo. O sopro, ele é produzido por algum defeito, a maioria das vezes, no coração. Quer seja numa válvula, que ela está com defeito, ou ela não fecha direito, ou não abre direito uma das válvulas do coração, ou um defeito congênito, como eu citei anteriormente. Um orifíciozinho que não era para ter e que tem, ou outra má formação. Então, você ausculta o sopro e você tem que identificar, fazer outros exames, como o ecocardiograma, por exemplo, e você consegue definir qual aquela patologia. O fato de ter um sopro pode significar alguma doença? Pode. Mas não necessariamente precisa cirurgia. Você tem que fazer inicialmente um ecocardiograma para diagnosticar. Entendi. E os pais devem fazer o quê? Faz o quê? Na hora que percebeu, o filho está sentindo o coraçãozinho mais acelerado? Cardiopediatra. Levar para um especialista. Cardiopediatra. Se essa criança não for observada, não for levada ao cardiologista, esse cuidado não existir nesse momento, o que é que pode acontecer? Lina, eu acho essa sua pergunta extremamente importante, porque hoje não, mas antigamente, eu não sou tão velho assim. É brincadeira. Mas alguns poucos anos você chegava a alguma criança, adolescente, até adulto, que já passou da época de ter uma cardiopatia congênita, uma dessas que eu falei, por exemplo, a comunicação interatrial, que é um defeito, um orifício entre os átrios, que já passou da época de operar, não pode mais operar, porque já devia ter sido operado antes. Levou uma hipertensão pulmonar muito alta, que é o aumento da pressão do lado direito do coração. Então, é inadmissível que hoje em dia você não trata uma criança com comunicação interatrial, por exemplo, e ela possa evoluir para uma hipertensão pulmonar, porque aí você vai condenar essa criança a ter uma qualidade de vida péssima. Entendeu? Então, é triste a gente chega a dizer assim, eita, essa criança perdeu o time. Chegou muito tarde, sabe? É triste isso, né? Mas, triste também é observar que você ainda não se inscreveu no nosso canal. Então, por favor, né, para você ter acesso a todos os nossos conteúdos,
você precisa estar ligadinho aqui com a gente no nosso canal no YouTube, inclusive acessando o portal da Unimed, unimedjp.com.br, porque aqui no portal você, além de assistir o episódio na íntegra, você ainda consegue participar e interagir com a gente, mandando sua pergunta e sugerindo temas para os próximos episódios. Tem ainda o nosso Instagram, o @UnimedJoãoPessoa, que lá você também pode interagir com a gente, mandar um direct, mandar a sua pergunta, mandar sugestões, para que a gente possa estar fazendo aqui o melhor conteúdo para você cuidar mais da sua saúde. Combinado? A gente vai ficar super feliz de ter sua participação sempre por aqui, tá bom? Voltando à nossa conversa, falando em feliz e estar feliz, eu vou entrar num tema que se chama felicidade. Um estudo de 2018 da empresa CEVA Solution, publicado no site, inclusive, da revista Veja, mostrou que a felicidade é um fator fundamental para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Eu pergunto a vocês, essa regra vale para o coração, sim ou não? Sim. Sim. Dr. Adib Jatene, que foi um cirurgião cardíaco de renome nacional e internacional, ele tem a frase que ele diz, o que mata é a raiva. A raiva mata. É verdade. Então, realmente, a raiva mata. Se ser feliz, eu acho que... Na verdade, vamos dizer assim, o contrário da felicidade, a tristeza, né? Certo. A depressão, ela é, assim, confirmado um fator de risco importante para a doença cardiovascular. E nesse aspecto é importante, porque a saúde, a gente tem que ver a saúde como um todo, né? Sim. Saúde física e emocional, isso é um binômio importante. Então, quando a gente fala em atividade física, a atividade física, ela tem uma importância tanto para a saúde física, que aumenta, por exemplo, fazer uma musculação para aumentar a massa muscular, é uma coisa que não é só estética, porque você aumenta a massa muscular, você melhora o perfil glicêmico, lipídico, aumenta o metabolismo, reduz o peso. Mas existe uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: hoje em dia, e Maurílio, você diria assim, qual o percentual de pessoas com problema de instabilidade emocional, tristeza ou ansiedade no seu consultório, por exemplo? Altíssimo. O que chama a atenção, desculpe ter interrompido, foi a depressão é a doença do século. E isso a gente vê na área médica, colegas com burnout, sobrecarga de trabalho. Então, isso é muito comum, que a gente não via. A gente não via há poucos anos. Hoje em dia torna-se da maneira que chama a atenção. Então, hoje, é muito comum ver pessoas que têm ansiedade ou depressão, que tomam antidepressivo, ansiolítico, mas que não faz atividade física. Esses antidepressivos ou ansiolíticos, eles costumam aumentar um hormônio cerebral chamado neurotransmissor. Então, a maioria aumenta a serotonina e a noradrenalina. A atividade física aumenta 6 neurotransmissores cerebrais. Então, assim, teoricamente, ela teria uma potência até maior do que esses medicamentos utilizados para tratar a ansiedade e depressão. Portanto, assim, uma mensagem que a gente deixa para quem tem ansiedade e depressão é que não dá para abrir mão da atividade física, que libera hormônios do tipo endorfina, que dá tranquilidade, a adrenalina, a noradrenalina, que dá uma sensação de bem-estar e de felicidade. Sim. Então é super importante, isso aí usa para a saúde cardiovascular. É importante você estar feliz ou se sentir feliz, se sentir grato pela vida, né? Nesse gancho eu vou falar de 2 outros pontos. Espiritualidade e o amor, amar. Esses 2 pilares também trazem assim, benefícios e qual a relação, então, com a saúde? Você viu o Fogo olhou para mim como que disse, a bola é sua. Mas eu acho que tem a ver com quando a gente perguntou sobre felicidade, você falou assim, não, vamos ver do ponto de vista do contrário da felicidade, que é justamente essa ansiedade, essa coisa que a gente tem visto na sociedade, né? Eu acho que quem ama vê as coisas de uma maneira diferente. Aquela coisa que ele
o pessimista, ele vê como ruim, ele vê de uma maneira diferente. Sim. Tem uma frase que eu acho muito interessante falando de pessimista de Ariano Suassuna, que ele diz que ele nem é pessimista, nem otimista. Eu acho que você já escutou essa frase. Ele acha o pessimista um amargo e o otimista um tolo. Ele prefere ser um realista esperançoso. Eu acho assim. É bem interessante. É verdade. Então, assim, eu acho que a espiritualidade é importante. Já teve um trabalho, inclusive, mostrando que a fé cura. Assim, porque você se apega a alguma coisa e aquilo melhora a sua autoestima, até mesmo para enfrentar aquela doença. Já tem trabalhos mostrando isso. Sim. E tinha um colega nosso, cirurgião, que ele dava uma aula magnífica sobre isso, Dr. Braille, que ele falava exatamente o médico e a fé. Então, ele abordava muito esse tema e mostrava que vários trabalhos mostrando que a espiritualidade, a fé salvam. E a espiritualidade, ela reforça esses sentimentos bons do ser humano, do tipo a gratidão, né? Ser uma pessoa grata, ser uma pessoa assim que gosta de compartilhar. Isso aí são coisas assim que fazem bem, mais do que fazer bem ao outro, faz bem a quem tem esse sentimento. Isso é tudo que a espiritualidade fala, né? Eu particularmente gosto de, quando os pacientes chegam no consultório assim com problemas de ansiedade, depressão, uma coisa que eu recomendo realmente é ler a Bíblia. E isso aí é uma coisa que costuma melhorar significativamente. Bom, vamos para outro ponto, mas um tema que já surgiu aqui na nossa conversa, que é a questão da obesidade e do sobrepeso. A gente tem aqui a pesquisa do Ministério da Saúde que mostra que o sobrepeso e a obesidade afetam 57% da população no Brasil. Ou seja, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso, né? Exatamente, e obesidade. Então, eu pergunto a vocês, não só a iniciativa da pessoa, né, do cidadão, procurar melhorar a sua saúde, sua qualidade de vida, mas aí eu quero falar sobre o outro aspecto de políticas públicas. As políticas públicas que hoje existem, elas realmente são suficientes? Ou é necessário mudar, ou é necessário melhorar, ajustar? Porque a forma, né, da vida das pessoas mudou. A gente estava falando aqui sobre coisas hoje que acontecem, problemas, doenças que antigamente a gente não via. Então, por essas mudanças, também as políticas públicas precisam mudar? Quais seriam essas mudanças? Bom, realmente é uma pergunta importante e de resposta assim, complexa ao mesmo tempo. Veja só, política pública muito importante, que eu vi ultimamente, reduzir a quantidade de carboidratos nos alimentos, né? Isso aí é uma política pública importante. Segundo, avisar para o consumidor a quantidade de calorias que ele está comendo, a presença de gordura trans, que tem sabidamente ruim para a saúde como um todo. Então, isso aí é uma política pública importante. Por outro lado, a gente vê o seguinte, fazer atividade física é uma coisa fácil, né? Hoje todo bairro tem uma praça, frequentemente tem programas do governo, da prefeitura de fazer atividade física em praça. Isso aí a gente vê, tem uma orla marítima fechada, porque a pessoa pode caminhar, correr, andar de bicicleta, né? E hoje em dia, toda semana tem alguém falando de hábitos alimentares saudáveis, não é verdade? Exato. Agora, existe uma situação que é o paciente obeso. Esse paciente obeso que tem essa doença, obesidade, não é fácil perder peso. Você diz, não, vá lá, melhore seu hábito alimentar, vá para a academia, mas não é fácil perder peso. Então, hoje está comprovado, hoje é um entendimento mais atualizado que esses pacientes, a imensa maioria precisa de uma ajuda medicamentosa. Da mesma forma que você trata hipertensão com medicamento, diabetes com medicamento, esses pacientes frequentemente precisam de uma ajuda de um medicamento para ser tratado, para diminuir o apetite, para aumentar a saciedade. E esses medicamentos ainda são extremamente caros. Então, esses pacientes que têm obesidade, esses remédios, um custo de tratamento mês custa
500, 600, R$1.000. Então, hoje o entendimento é que esse paciente ele precisa de usar esse medicamento continuamente, porque ele perde peso, mas o índice de reganho de peso é de quase 80%. Então, esses pacientes eles deveriam ser tratados continuamente, certo, como hipertensos, diabéticos, quem tem alteração do colesterol. Eu queria só fazer uma colocação também, Linda. Eu acho que, na verdade, apesar de a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia ter algumas políticas educativa, né, em relação não só à hipertensão, como à obesidade, mas eu acho que ainda precisa ser um pouco mais agressivo no bom sentido, não só as sociedades, nós como o governo mesmo, tem que educar, tem que estar programas de educação constante, até na escola mesmo, porque você vê crianças hoje em dia com obesidade que não tinha, por conta disso, de estar se alimentando de fast food, nessa vida corrida, às vezes a pessoa mora sozinho, ou não chega em casa já tarde do trabalho, não quer perder tempo de fazer comida, então vai lá, compra um congelado, seja lá que for, alguma coisa em conserva. Então, isso, na verdade, precisa ser melhorado. Você vê quantos pacientes atualmente fazendo cirurgia bariátrica. Já acho mais fácil fazer uma cirurgia bariátrica do que se educar, porque, na verdade, a obesidade é uma doença psicológica também. Tanto é que nos grupos de cirurgia bariátrica tem psicólogo. Porque muitas vezes, inclusive, o paciente faz a cirurgia bariátrica e acaba voltando a engordar, porque não mudou a cabeça ainda. Então, eu acho que precisa realmente ser mais agressivo no bom sentido em relação a essa parte educativa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia diz que até 2050 é estimado um aumento de 26% nos casos de insuficiência cardíaca no país. Eu pergunto, o que é, né, essa insuficiência cardíaca individualmente? O que é que cada pessoa pode fazer para não fazer parte dessa estatística? A insuficiência cardíaca, assim, de uma maneira mais fácil de entendimento para o público em geral, seria a dificuldade, vamos dizer assim, do coração em bombear o sangue, suprir as necessidades do organismo, certo? Existem várias causas. A própria doença do músculo, do coração, que pode ser ocasionada, por exemplo, uma das causas, hipertensão não tratada, ou a miocardiopatia mesmo, idiopática, uma doença do músculo, que muitas vezes você não consegue diagnosticar a etiologia, qual a causa daquela doença do músculo. Então, hoje em dia já existem medicamentos que são eficazes ou que melhoraram muito a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca, porque às vezes é uma doença muito limitante, que você não consegue desenvolver as atividades do dia a dia. Puxando um pouquinho para o meu lado de cirurgia, a insuficiência cardíaca em fase terminal, quando você já utilizou todos os recursos terapêuticos disponíveis, não só medicamento, como existe até algum dispositivo que a gente chama ressincronizador, que é como um marca-passo que ajuda no coração, como você já utilizou todas as possibilidades terapêuticas, uma última possibilidade é o transplante cardíaco, que o Hospital Unimed foi o pioneiro aqui na Paraíba. Nós realizamos o primeiro transplante cardíaco em 23 de abril de 2004. O senhor comandou a equipe médica que fez o primeiro transplante, né, cardíaco aqui no estado. Isso. E foi um marco, né? E assim, com certeza. Eu ia perguntar isso mais na frente, mas já que o senhor entrou nesse assunto, me permita a pergunta. Quando a gente lembra, assim, numa conversa como essa, do fato, o que é que remete à sua memória? Vai fazer 20 anos agora, o ano que vem, na verdade, né? 20 anos. 20 anos. Eu nem sabia que eu tinha essa idade toda. Começou certo. 11 anos que se for. Linda, é muito gratificante, na verdade, porque, lógico que para a gente fazer, a gente se preparou para isso, a gente teve treinamento em São Paulo, uma equipe que fazia transplantes cardíacos rotineiramente. Na época que eu estava em São Paulo, nós fomos a equipe, participei da equipe que realizou o primeiro transplante cardiopulmonar da América Latina. Então, a gente se preparou para isso. O Hospital Unimed se preparou, a gente fez simulações antes de acontecer a cirurgia em si. Então, quando nós realizamos a cirurgia, parecia que nós já tínhamos feito mais de uma, porque todo mundo já sabia o que ia fazer. A gente fez simulações, várias simulações no bloco cirúrgico, entendeu? Então, toda a equipe estava envolvida com isso. E, assim, querendo,
ajudar e deu tudo certo, graças a Deus. E o transplante foi realizado dentro do Hospital da Unimed. Sim, 7 transplantes, em pouco tempo a gente fez 7 transplantes. De fato, foi um marco, foi muito importante, eu acho que para o Estado, né? Porque alguns colegas, isso aí não é crítica, alguns colegas fazem o transplante e acaba pedindo ajuda de um colega mais experiente no primeiro transplante. Nós fizemos com os cirurgiões daqui, na época eu, o doutor Orlando, o doutor Daniel, que trabalhamos juntos até hoje, e nós vínhamos de equipes que realizavam o transplante e toda a equipe já estava treinada para isso, realizamos com os cirurgiões daqui, graças a Deus deu certo. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho sobre esse assunto, mas eu tenho um outro ponto aqui importante, porque de 2008 a 2022 aumentou em mais de 150% o número de internações por infarto. E para a gente explicar melhor sobre esse tema para quem está assistindo, eu queria que vocês respondessem o que é infarto, quais são os sinais de alerta e o que pode causar esse problema. Bom, o infarto é uma doença do músculo do coração e que ele é provocado por uma obstrução total da artéria que nutre esse músculo do coração. Então, se você tem um bloqueio total, deixa de ir sangue para aquela área do músculo do coração, o sangue leva nutrientes e oxigênio e aquela área acaba tendo uma necrose. Então, o infarto, em última linha, não sei se você entende esse termo necrose, é uma morte das células do músculo do coração. Não todas, porque morre aquele segmento do músculo cardíaco irrigado por aquela artéria que está totalmente fechada. Deu para entender? Deu sim. Clinicamente, o paciente sente uma dor ou um desconforto nessa região anterior do tórax. Certo. Uma dor do tipo aperto, certo? Então, frequentemente essa dor ela se irradia para os braços, para essa região aqui do pescoço, para as costas, e vem acompanhada de suor frio e palidez e náusea. Então é importante que aqueles pacientes acima de 40 anos, que têm fatores de risco como hipertensão, diabetes, que fuma, né? Então esses pacientes eles devem ficar atentos, porque na presença desses sintomas pode ser um infarto. E é fundamental para você ter um tratamento efetivo no infarto, que o paciente chegue precocemente à emergência. Tem paciente que assim, chega com 6, 7 horas de evolução de quadro, e eu digo, por exemplo, que horas começou? Começou a 4, 5 horas. Eu digo, mas por que você não veio logo no hospital? Não, eu achava que era uma gastrite, eu achava que eram gases. Então isso é muito comum. Então esses pacientes, todo mundo, mas especialmente os de maior risco, tendo dor com essas características, uma dor assim em aperto, que às vezes é difícil de localizar. Ele é uma dor mal definida, mal localizada. É importante ele ir para o pronto-socorro para fazer um eletrocardiograma e falar com o médico. Então isso é um infarto, essa é a manifestação clínica do infarto. Hoje em dia, o tratamento mais efetivo para um infarto é o cateterismo cardíaco, para identificar a artéria que está obstruída, e a angioplastia para desobstruir essa artéria. Geralmente a gente, na imensa maioria das vezes, coloca também uma mola que a gente chama stent para manter essa artéria aberta. Então hoje, por exemplo, lá no Hospital da Unimed tem um serviço de hemodinâmica que funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, madrugada. Por que isso? Porque o tempo é fundamental. Se o paciente tiver essa dor às 3 horas da madrugada, deve ir para o hospital. É importante os familiares estarem atentos, levar ele para o hospital, para, se for diagnosticado, ser tratado imediatamente. Linda, eu queria só fazer uma complementação que o Fulvio falou. Essa sintomatologia é a sintomatologia típica, e é bom que o doente fique atento a isso. Porém, existe um percentual de pacientes, principalmente os diabéticos, que a sintomatologia pode vir de forma atípica. Às vezes até um mal-estar gástrico, eu comi alguma coisa que me fez mal, ou às vezes nem sente nada, ou quase nada. Quantas vezes você fez cateterismo, o doente já tinha uma artéria fechada, ou seja, já teve um infarto, e o doente não sabia que eu teve um infarto. Não é verdade? Então, assim, é importante, principalmente no grupo de diabetes, a gente está falando muito nisso, mas
é um fator de risco importante, ele ficar mais atento para a sintomatologia. Às vezes a gente escuta assim, filho, não se aperreie não, que eu vejo a hora você ter um infarto. Aperreio, esse estresse pode causar ou não tem nada a ver? Pode, mas não um estresse pontual. Tá. É um estresse continuado. Um comportamento de vida, né? Ele não é a causa, ele é só ali o gatilho para uma condição que já vem de anos sendo formada. O infarto é mais comum no homem ou não tem nada a ver, independe disso? No homem. No homem. A mulher tem uma proteção natural, que são os hormônios femininos. Então, isso aí, a mulher que menstrua regularmente e não fuma, porque o cigarro faz com que ela perca essa proteção. Então, a mulher que não fuma e menstrua regularmente, ela dificilmente ela tem assim infarto. Veja que você já, assim, eu vejo com frequência hoje homens jovens, até de 35, 38, 40 anos, tendo infarto, mas mulher é muito difícil, é muito mais difícil. E tem diferença de sintomas ou não? Via de regra, não. Via de regra, não. Mas as mulheres mais idosas é um grupo que pode se manifestar de forma mais atípica, como o Maurílio falou. No lugar de ser uma dor forte no peito, talvez uma falta de ar, desconforto mais em região epigástrica, a mulher talvez tenha uma apresentação clínica que é um pouquinho mais difícil. Certo. Porque tem uma sintomatologia, Linda, que a gente costuma até dizer equivalência anginosa. Assim, não tem a dor, mas assim, ela faz uma atividade que antes fazia não sentia nada, agora ela está cansada. Até é estranho, fazia aquilo, não sentia nada, agora eu faço e cansa um pouquinho. E você vai pesquisar e tem alguma obstrução coronariana. E tem alguma relação também com a questão da menopausa? É isso que ele falou. A menopausa, quando ela... assim, eu até costumo dizer assim, quando a mulher entra na menopausa, na verdade um pouquinho antes, no climatério, que é aquela fase da irregularidade menstrual, ela já tem uma redução acentuada da produção de hormônios. É como se ali começasse um envelhecimento dos vasos. Tá? Por isso que diz assim, há até uma certa discussão sobre isso. A mulher tem menos infarto do que o homem, ou ela tem só no idade mais velha? É como se o infarto na mulher fosse mais em idades mais avançadas do que o homem. Entendi. E eu li em algum lugar que as pessoas mais jovens têm maior risco de morrer por infarto nas primeiras horas. Isso é verdade ou não? O mais velho sempre vai ser um grupo de maior risco de morrer do que o mais jovem. Tem muito folclore, na verdade, em cima disso. Às vezes a pessoa diz, olha, você fazer atividade física de manhã tem mais risco de ter infarto do que fazer de tarde. Não existe isso, na verdade, né? Vamos falar agora sobre tratamentos e transplantes. A gente adiantou ali um pouquinho, falando do marco, né, do Dr. Maurílio, que comandou aí, né, a equipe no primeiro transplante cardíaco aqui no estado da Paraíba, que foi realizado dentro do hospital da Unimed. Em que ano mesmo, Maurílio? 2004. É realmente um marco, realmente, aqui no... Vamos começar pela cirurgia cardíaca. Quando é que ela é indicada? Maurílio, que pode... Linda, existe a cirurgia cardíaca de uma maneira geral, tem a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é popularmente conhecida como cirurgia de ponte, ou cirurgia de ponte safena. A cirurgia de revascularização, que é esse termo popular que eu falei, ponte safena, ou cirurgia de ponte, é a cirurgia que você vai fazer, vamos dizer assim, um novo caminho para o sangue. O sangue não está conseguindo chegar no local que deveria chegar através da artéria coronária, porque tem uma semi-oclusão, ou seja, a artéria acumulou gordura e o sangue não está conseguindo passar de forma adequada. Então, o sangue não está chegando no coração, naquela região, como deveria chegar, porque tem aquele estreitamento. Deu para entender? Sim. Então, a cirurgia de revascularização você vai fazer como se fosse um desvio. Você vai numa estrada, não consegue seguir porque tem um estreitamento, você faz um desvio, certo? Para fazer esse desvio, você pode usar a artéria mamária, que é o que tem melhor resultado a longo prazo, indiscutível, é o melhor enxerto. A ponte de safena, que ainda é usada largamente em todo o mundo, mas ela desenvolve a doença ateromatosa, que é o acúmulo de placa de gordura com o tempo, mais do que a mamária dificilmente dá problema. Você pode usar também a artéria radial, que é a artéria aqui do braço, que a gente retira, são os 3 principais enxertos que se usam.
A safena é que tira da perna. Certo. Tira da perna e coloca no coração, certo? Este é um tipo de cirurgia que é a mais comum, cirurgia de revascularização. Fora isso, tem as cirurgias. O paciente tem problema de válvula, já ouvi falar, né? Problema na válvula mitral, tem um problema na válvula aórtica. Depende do problema na válvula. Você pode precisar fazer uma plastia, ou seja, consertar esse problema da válvula, ou às vezes não tem como fazer plastia, você troca e tira uma prótese. Pode ser na válvula mitral, na válvula aórtica, ou nas duas válvulas ao mesmo tempo, ou até numa terceira válvula, a válvula tricúspide. Fora isso, tem uma quarta válvula, que é pulmonar, que é mais difícil, dá problema. E o outro leque, cirurgia de cardiopatias congênitas, que a gente falou há pouco, que são as crianças que nascem com defeito no coração, certo? Fora isso, tem problemas também na aorta, aneurisma, que você com certeza já ouviu falar, fulano tem aneurisma? Não, tá. Até falando uma coisa que você perguntou anteriormente em relação ao Covid, um problema na aorta se chama dissecção aguda de aorta, que é uma ruptura parcial da artéria aorta. A artéria aorta é a artéria que sai do coração por onde está passando todo o sangue que vai ser distribuído para o corpo todo. A dissecção é uma ruptura parcial. Quando a gente chega com dissecção tipo A, que é na origem da aorta, você tem que operar de emergência. Certo. E no Covid, nós operamos 3 pacientes com Covid e que dissecou a aorta, pelo processo inflamatório. Também o uso de drogas, cocaína. Nós operamos 2 jovens também com o uso de cocaína em doses bastante consideráveis, que desenvolveu com dissecção aguda de aorta, que é uma condição de emergência. Sim. Chegou no hospital, diagnosticou, tem que operar. E aí, o senhor, em março desse ano, estou aqui com a filhinha, organizou um curso, inclusive um curso inédito no Brasil, que foi realizado no Hospital da Unimed João Pessoa, o Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, sobre aceleração rápida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Isso. Na verdade, foi o primeiro da América Latina. Olha aí. Nossa. Porque se chama protocolo ERAS, na verdade, baseado nos princípios do protocolo ERAS. ERAS é uma sigla em inglês que significa recuperação pós-operatória acelerada ou rápida, ou otimizada. O que é isso? Você segue um protocolo extremamente rigoroso, já baseado em evidências científicas, que você pode fazer com segurança. Ninguém está dando alta precoce. Certo. Esse termo não se usa. Precoce é quando você está fazendo aquilo antes do tempo correto. Não é isso. Você está fazendo uma alta otimizada. Você está dando alta com segurança. Tem um grupo, Linda, que a gente treinou, uma equipe multiprofissional que envolve não só os médicos, né, mas fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, assistente social, nutricionistas. E aqui eu gostaria de frisar e ressaltar o empenho dessa equipe multiprofissional do Hospital Unimed. Isso só se tornou possível graças ao empenho desse pessoal, da equipe multiprofissional. Eles estão muito engajados, muito engajados. Uma coisa realmente digna de elogios. Nós fizemos esse primeiro curso, vieram 3 pessoas do INCOL, que eles já estavam fazendo no INCOL, em São Paulo, mas eles não tinham feito um curso. O curso do INCOL foi 2 meses depois, a gente já foi para o INCOL, levando a experiência para esse curso do INCOL, levando a experiência do Hospital Unimed. Nós já apresentamos a nossa experiência, eles estão realizando um outro curso em outubro, que também já convidaram a gente para ir lá mostrar a nossa experiência. Nós estamos comemorando segunda-feira o 30º paciente que foi operado, fez cirurgia de coração no Hospital da Unimed, fez cirurgia cardíaca e que utilizou esse protocolo ERAS. Para você ter uma ideia, na verdade, o cuidado já começa antes da cirurgia. Nós já começamos alguns medicamentos antes da cirurgia, 2 dias antes da cirurgia. Ele chega no hospital, a equipe multiprofissional faz avaliação, faz fisioterapia e tem um aplicativo que tem um grupo que está envolvido diretamente no processo, e cada passo desse processo ele é assinalado por aquela atividade referente, vamos supor, a fisioterapia. Fez tal coisa? Fez. Assinala. E eu recebo aviso que foi feito. Se não foi feito, eu vejo por que não foi feito. Então, segue o passo a passo. Tudo é passo a passo. Ou seja,
você segue um protocolo muito rigoroso. Por isso que você tem condições de dar alta uma cirurgia cardíaca com 3 dias, com 4 dias, que antes fica 7, 10 dias, 12 dias, 15 dias. Entendi. Isso é um ganho muito grande para o doente, porque o doente vai para sua casa. Não tem lugar melhor do que a sua casa. Exato. Você sai do ambiente hospitalar, tóxico. Sim, Você sabe porque o ambiente hospitalar sempre tem todos os riscos que tem, obviamente, o ambiente hospitalar. Então, isso é um ganho muito, muito importante para o paciente. O que eu posso testemunhar é a satisfação do paciente. Eu tive alguns pacientes já que foram operados já com protocolo ERAS e realmente o paciente e a família fica muito satisfeito. Quando teve um que retornou no meu consultório, primeiro até um susto. Eu digo, esse rapaz já está aqui. Ele, não, doutor, eu estou bem e tal. Então, isso aí é outra evolução, outro ganho importante, sabe? Baixíssimo índice de complicações. Ninguém retornou para a internação, ninguém precisa... Realmente, meus parabéns, Maurílio, pela iniciativa. A gente tem um quadro aqui no nosso videocast que é o Mente Ativa, que é quando a gente consegue conhecer um pouco mais dos nossos convidados, das pessoas que vêm participar aqui do nosso conteúdo. Então, a ideia é falar sobre o que vocês gostam de fazer que foge aí desse universo profissional da medicina, né? E eu já soube que, coincidentemente, eles compartilham com o mesmo hobby. Eu acho que você escolheu 2 pessoas erradas para perguntar. É verdade. E, na verdade, qual o seu hobby? Trabalhar. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, Linda. Quando o Girlan perguntou assim, doutor, me manda uma foto fazendo assim um hobby. Aí foi quando eu me toquei. Eu disse, qual é o meu hobby? Eu não tenho hobby, não. Pois é. Tá vendo? O nosso Aí hobby, eu na verdade, pensei... Nós temos imagens. Viajar com minha família, minha esposa e meus 2 filhos aí. Você tem 2 filhos. Qual a idade dos meninos? Arthur, 18 anos, é estudante de medicina. Certo. Valéria, não vou dizer a idade dela não, Não, mas super jovem. por favor. E Felipe, que vai fazer 14 anos próxima semana. Temos aí uma diferença de idade. E aí, na hora de fazer esse roteiro da viagem? Não, super tranquilo. Super tranquilo. Todo mundo topa tudo? Todo mundo topa, porque eles adoram viajar também. Ah, que legal. Graças a Deus, os meninos são parecidos com a mãe, né? Fez maravilhoso. Olha aí. Graças a Deus, né, mãe? E aí, o quê? Uma vez no ano, o senhor... Uma ou 2 vezes a gente costuma viajar. Isso aí, onde é isso? No Alasca, né? Que foi. Aí já é o doutor Maurílio. Que também adora viajar. Gosto de viajar, assim, bom, né? Demais, né? E a gente brinca às vezes com o Fulvio, já está viajando, não vai trabalhando. Eu às vezes passo uma semana fora, ele trabalha mais, não se aposentou. Olha aí, dá selfie. Todo antenado dá selfie. Eu tenho filho que mora na Holanda. Na Holanda, eu gosto muito de lá. Vou lá regularmente, 3 vezes por ano, mais ou menos. Caramba, que legal. Olha aí, as fotos. Mais uma selfie. Pois é. Ele é todo antenado. Aí já foi em Boston, no Congresso. Mas a maioria das vezes, na verdade, a gente viaja para o Congresso, né? A imensa maioria das vezes. Acaba dando uma trabalhada, mas ao mesmo tempo dá para dar uma escapadazinha e fazer um turismo, aproveitar também. Olha aí. Esse é o seu filho mais velho? Esse é o colega dele de faculdade. Ele riu aqui, viu? O colega de faculdade, ele está com graça. E os roteiros que vocês mais gostam, assim? Quem é que... vou para tal canto, ou tem um lugar... O senhor estava falando Holanda, né? Que o senhor gosta muito de ir. Gosto demais. Na verdade, para mim foi uma surpresa, porque eu já tinha ido na Holanda, e é para Amsterdã especificamente. Eu fui, sabe, aquela cidade, legal, conheci, tá bom, preciso vir aqui mais. Sim. Eu acho que eu paguei por isso, porque eu vou pelo menos 3 vezes por ano agora. Então vai com frequência. E, doutor Fulvio, o roteiro parte de você, parte da sua esposa, dos filhos? Da minha esposa. É que organiza. Que organiza tudo. Mas tem um roteiro especial que eu adoro. Eu acho que meu avô era italiano. Sim. Né? Minha família é italiana, então eu adoro a Itália. Qualquer coisa na Itália, mas a Toscana em especial. Se eu pudesse ir todo ano, um local que eu escolheria era a Toscana. A Toscana, né? Lindíssima. Que bom. Adoro a Toscana. Viajar. E é tão importante. Eu fui para o sul da Itália porque os pais da minha esposa são italianos, do sul da Itália.
A gente ficou um tempo lá, mas na verdade é um lugar que a gente precisa ir, da medicina da celular. A gente foi uma única vez só, precisamos voltar mais lá. E ter hobbies, ter atividades que a gente faz que fazem bem para nós, também faz bem para a saúde, né? Né? É verdade. Eu gostava de tênis, mas ultimamente eu tomei impossibilidade de treinar. Eu falei para vocês que eu cirurgia no joelho, menisco, mas... Aí por isso, qual é o seu hobby? Meu hobby? Bom, prefiro trabalhar, né? Depois viaja. E frequentemente a gente trabalha no sábado, no domingo, feriado. Bom, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo o nosso papo. Espero que tenham gostado também. Com certeza. E espero que vocês aí também tenham gostado e sejam sempre bem-vindos até a próxima conversa. Poxa. Posso fazer só uma colocação? Com certeza. Primeiro eu queria agradecer a Unimed, parabéns a você pela entrevista, pelo podcast, você deixou a gente bastante à vontade. E segundo, uma curiosidade, sempre que eu assisti o Gordo, eu vi aquela caneca lá, sem saber o que é que tem na caneca. Quando eu cheguei aqui, vai ter alguma coisa, a gente vai imitar igual o Gordo. Teve sim a água, olha. Pois Lida, é. muito obrigado também. Eu que agradeço. Pelo espaço. Eu queria agradecer também a Unimed, você como apresentadora excelente, como Maurício deixou a gente bem à vontade. Sempre que precisar e convidar, a gente vai estar por aqui, né? Que bom. Pode convidar a dupla que a gente vai. Tá certo. Combinado. E a você, muito obrigada pela sua companhia, né? Por você estar aqui junto com a gente, tendo acesso a todos esses conteúdos. Lembrando que no portal Unimed, você, além de assistir o episódio, você também pode deixar sua pergunta, sua sugestão de tema para os próximos episódios. Tem também o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa, e é isso. Lembrando que a gente está sempre aqui trazendo informações para te levar mais qualidade de vida, para você ter mais bem-estar e cuidar mais e melhor da sua saúde. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.